Olá, gente. Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia quem estiver vendo, assistindo em um momento diferente. Hoje é domingo, dia 31 de julho, nossa última banquinha do curso de extensão. É impressionante. A gente começou em julho de 2020, lembrem, no auge da pandemia, e nós estamos aqui 2 anos depois, encerrando esse ciclo. Foram, nos números, entre o curso de extensão e fora do curso de extensão, foram 52 encontros, ou seja, a gente tem um mundo aqui gravado para que a gente possa voltar a assistir, ver o que, né, pode fazer sentido para outras pessoas, o que fez sentido nesse momento da nossa história, né, de como estão as universidades e de como a gente está nesse processo de construir formas de se salvar, de se cuidar, né? Então, foram 2 anos, gente. 2 anos que todos os domingos vocês estavam aqui, eu estava aqui. É um compromisso de longa duração, né? Foi um compromisso de longa duração e foi um encontro em que ele, por estar gravado e por estar aqui, ele vai se encontrar com outras pessoas depois daqui, né? Não é só nós nesse momento, nesse tempo histórico, no tempo que as pessoas vêm durante a semana. Então, foram 2 anos, foram 52 encontros. O curso de extensão, formalmente, que surge aqui como uma ideia, ele começa em finais de 2021, ou seja, finais do ano passado. Nós fazemos o primeiro módulo e depois, agora em 2022, nós fizemos o segundo módulo. Lembrando todo esse percurso, o programa foi decidido pelas pessoas que aqui estão, a gente abriu consulta, as pessoas sugeriram os temas. Toda a bibliografia foi montada por um conjunto muito amplo de pessoas. Então, eu vou lembrando os nomes em fora de ordem, que vocês me lembrem aqui, mas eu nunca posso deixar de nomear a Jéssica, que é alguém que sempre acreditou nessa banquinha, que faz a defesa dessa banquinha, que cuida de todos nós por aqui. Eu errei, a Jéssica está dizendo que foram 76 encontros. Então, corrijam os números, são 76 encontros. Vocês estão vendo a Jéssica aqui. A Joyce, que nos últimos meses é quem faz todos os exercícios, aqueles que a gente adora, todas as respostas válidas acima, né? A Marta, quem cuida sempre de lembrar qual é a hora, me lembrar qual é a bibliografia para estudar, que cuida muitas vezes se alguma coisa importante está aqui nos comentários e eu não vi, ela me lembra. A Gabriela, a Juliana, que cuidaram muito de submeter o projeto de extensão, tê-lo aprovado, cuidar de chamada, cuidar de exercício. Então, a Juliana que está aqui, que também vai cuidando. Então, a gente tem uma coisa desse tamanho, aqui só sou uma cara, né? É muita gente que cuida por trás para acreditar, além de vocês que estão vindo aqui, né? E muito da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília tem acreditado que uma informalidade de um Instagram, que uma ferramenta como essa, que um encontro que se chama banquinha. Veja, a gente não teve nem, claro, o Ramon Joyce, o Ramon que foi que é tão maravilhoso, que foi tão maravilhoso na época da informalidade também da banquinha, e hoje ele faz toda a arte que a gente publica aqui. Eu tô aqui para ler quem eu estiver, não é esquecendo, é deixando de lembrar por enquanto, porque é muita gente, mas é muita gente. Mas a Universidade de Brasília é por acreditar que uma coisa que está no nome no diminutivo, né, que é feito numa ferramenta que nem todo mundo leva a sério, que parece que é para outras coisas, e que a gente fez, que teve presença, que teve avaliação, né? E eu acho que cabe a nós, depois da nossa conversa de hoje, a gente fazer a nossa avaliação informal, como todas, mas coletiva, como tudo que nós fizemos aqui,
De que forma a gente quer continuar se encontrando? De que forma a gente quer continuar conversando? O que a gente quer inventar para nós mesmos, né? Lembrando que não sou eu, né, gente? Eu tô aqui como parte de um projeto que é de todas nós juntas, né? Que é de alguma forma de fazer que esses encontros sejam possíveis, eles sejam agradáveis, eles criem vínculos, eles construam afetos e que a gente mova. Eu assim entendo a Banquinha como um projeto de cidadania, né? A Banquinha, ele é um projeto pedagógico. Não faça isso. Um projeto pedagógico, um projeto usando a universidade como um espaço, como um instrumento para um encontro. E que em um momento em que é tão importante para as nossas vidas da democracia, que seja uma democracia em que esse instrumento que nós movemos por aqui, que é o pensamento, que é a ciência, que é o conhecimento, ele seja transformador para encontros democráticos, para promoção de direitos humanos. É assim que eu entendo. Se vocês me perguntarem por que eu venho aqui, né? Por que eu estou aqui? Primeiro porque eu adoro gente, então eu fico imaginando 300 pessoas, 500 pessoas. Os números, eles são estonteantes, gente. São os milhares que se inscreveram, são na ordem de 1 milhão que assistiu, ou que dá os números, né, de view no Instagram, não sei se assistiu ou se passou, mas a gente está falando da ordem de 1 milhão. Cada banquinha que tem 300, 400, 500 ao vivo, quando desliga, significa que foi alguma coisa como 2.000, 3.000 que passaram. Há semanas, como foi, por exemplo, aquela da síndrome da impostora, que deu 40 mil views, ou que passa os minutos, né, do Instagram. Não estou dizendo que assistiram, mas nós estamos falando de uma ordem de magnitude que não dá para dizer que é pouca coisa, né? Nós estamos juntas construindo algo que tocou muita gente, tocou a mim, tocou a vocês, tocou outras pessoas, de espaços que não são tradicionais, né? Então, onde a gente imagina que é sentar na sala de aula. É uma sala de aula para mim, é esse encontro. Mas toda a minha carreira de professora, tudo junto, o que eu fiz, não se iguala ao que foi feito nesse tempo da Banquinha, em encontros, em possibilidades, em relações de confiança, falar o óbvio talvez, mas um óbvio que pode servir para pessoas. Então, quando cada uma de vocês manda uma foto do certificado que conseguiu, como vocês vão começar a mandar nas próximas semanas, ou quando vocês mandam da sessão de agradecimento da dissertação e da tese, a Banquinha está ali como esse espaço coletivo. É impensável, né? Eu não conseguiria imaginar que tantas pessoas se tocariam com isso. E com algo que, se vocês perguntarem quem teve essa ideia, de onde surgiu, não tem uma criadora. Isso foi surgindo como algo que era preciso a gente fazer durante a pandemia, como na ausência da impossibilidade do espaço, a construção de novas formas de espaço. Então a Banquinha é isso. E ela extravasou no tempo da pandemia. E ela se encontra com a minha própria impossibilidade de estar em corpo presente com vocês. Então as coisas se encontram, elas se encontram com uma impossibilidade existencial minha, política, com um tempo que cruzou todas nós, com uma possibilidade. E essa possibilidade foi esse encontro. Mas era um encontro que eu não tinha a magnitude e a sua potencialidade de extensão, né? E aí nós fizemos as coisas do jeito que dava. E foi impressionante a paciência das pessoas, porque era uma paciência do cuidado, né? Que era a paciência de uma co-construção. Então, talvez, se eu tiver aqui, talvez não, certamente, se eu for contar uma história de um projeto pedagógico freiriano, de uma construção coletiva, de uma definição de uma pedagogia dialogada, foi esse aqui.
foi esse aqui, né? Das coisas mais miudinhas que a gente começa a falar do tema de hoje. O tema de hoje era um tema como da semana passada, que eu não imaginaria eu me preparando para falar dele, né? E veio da coletividade para cá. E para prepará-lo, eu conversei com a Jéssica, conversei com sei que a Jéssica conversou com outras pessoas, dizendo como que a gente cobre a chegada da periferia na universidade, na pós-graduação. Eu, quando me vi com esse tema, né, tanto que eu perguntei a quem tem essa experiência permanentemente de se identificar e ser tratada como uma periferia daquele espaço, dizer o que se pode fazer, o que tem a ser dito daqui que seja importante. E ao que eu ouvi, eu tentei somar o que eu pensei, o que eu já senti. Porque a pergunta sobre como cuidar, como acolher a periferia na pós-graduação, a periferia na universidade, é sobre o que fazer quando pessoas vivem um sentimento de inadequação a determinados espaços. Quando alguns espaços de saber, alguns espaços de poder, como a vida acadêmica, como é a universidade, como é ainda mais uma pós-graduação, há uma presunção explícita, mas também silenciosa nas suas formas de reprodução social, nas suas formas de reprodução política, de que alguns corpos, de que algumas pessoas, de que algumas trajetórias são naturais e naturalizadas aquele espaço, e aquelas outras causam surpresas. E que essa experiência de uma naturalização, de que cabe a alguns, de que outros são novidade, ela provoca um senso de não pertencimento àquele lugar. Então, a chegada da periferia, é a periferia a esse espaço, né? Nenhuma forma de periferia, quer dizer, nenhuma não é exagero. Algumas formas de periferia são periferias absolutas, tamanha forma de precarização e de fragilização da vida. Mas há espaços que constroem as suas próprias periferias. A vida universitária, a vida da pós-graduação, ela constrói e reproduz sistemas de perpetuação, de que quando alguns atravessam essas regras, a absoluta identificação de si como não pertencente àquele espaço. Então, a chegada da periferia pós-graduação, ela tanto se dá pelas cotas universitárias, cotas primeiro raciais, cotas étnicas, que são as cotas para populações indígenas, são, em algumas universidades, as cotas para pessoas com deficiência, as cotas para pessoas trans, em alguns programas, em algumas áreas, inclusive a presença de mulheres, né, mulheres cis. Ou seja, é complexa a concepção e essa sensação de ser uma periferia aquele espaço, ou seja, que é uma sensação de inadequação. Essa sensação de inadequação, ela não é só uma percepção, ela é uma experiência que tem consequências. São consequências políticas sobre como se faz, como se perpetua, como se define sucesso, como se vive o fracasso, como se vive a solidão, como se navega dentro desses espaços e que regras são naturalizadas ou não. Então, se nesse momento do país em que se discute o fim das cotas, um tempo de que se sua existência deve ou não continuar, que eu não tenho a menor dúvida que sim, porque isso é a diversidade do pensamento, a diversidade do conhecimento, é o justo, ele é tanto importante para a produção do conhecimento e da ciência, para que perguntas importam para o conhecimento, as nossas localizações diversas no mundo alteram as perguntas que nós fazemos aos problemas da vida. Mas é também porque é uma matéria política, sobre o justo, sobre formas de reparação histórica e de ético, sobre a convivência na nossa própria diversidade humana e não numa ideia de similitude ou de mesmice, né?
Mas a vida acadêmica, a vida da pós-graduação, ela é um espaço do mesmo, aonde aqueles que não são, né, a reprodução de um determinado modelo de produtor do conhecimento, de falas legitimadas e legitimadoras sobre o que é o conhecimento, elas vivem essa condição de estranhamento e de periferia. Então, é essa pergunta que é para além da chegada. As cotas, elas permitiram atravessar o portão da mesmice, o portão de uma reprodução social, de uma reprodução política, de alguns muito parecidos a outros, que são os mesmos. Então, as cotas fizeram esse atravessamento para essa diversidade. Mas a pergunta sobre a chegada da periferia na pós e na universidade, ela passa sobre perguntas sobre inclusão e permanência. E era sobre isso que eu queria a nossa última conversa. As nossas perguntas são sobre as possibilidades, as nossas responsabilidades para a inclusão e permanência das pessoas. Eu estou um pouco na dúvida, desculpa interromper, porque está travado num comentário da Sandra Aquino, se travou. Eu tô na dúvida se eu tô travada. Será que eu tô travada? Tá normal, né, Jéssica? Não, eu tava na dúvida se eu tava travada, tá? Voltamos, viu? Então, a nossa... Obrigada, gente. Eu vi agora que a gente tá ouvindo. É porque tava em silêncio e eu falei, acabou, eu tô falando muita besteira e todo mundo ficou em silêncio ou travou. Porque o silêncio... Que, na verdade, o silêncio é uma maneira estranha de eu falar. Porque vocês já pensaram, gente, assim, eu vou voltar pra nossa conversa sobre a chegada da pós-graduação. Vocês já pensaram, ou já imaginaram, eu pediria que vocês imaginassem o que é essa cena? Eu sentada aqui nessa mesinha, ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o fundo da minha casa, tá vendo? Eu já mostrei pra vocês o que é a cozinha. O que é a cozinha? Eu aqui sentada falando pro celular, imaginando que tem 300 pessoas, que depois vai ter 20 mil pessoas, depois vai ter 30 mil pessoas, que vai ter eternidade, né? Possível de se assistir isso aqui. Então, imagina, tem momentos que eu fico, que dá um pouco de vergonha, né? De dizer, tô aqui com as minhas notas, mas eu não tô vendo ninguém, né? No final eu mostro eles. Eu mostro, ela tá ali. Deixa eu pegar ela tá horrível, porque a gente cortou em casa. Peraí que eu vou pegar, viu? Peraí. A gente cortou em casa e a bichinha ficou sem pelo nenhum. Olha, ela já foi muito mais linda, mas é pra passar o verão. Aí tá medonha. Ela tá medonha. Não há momentos que, claro que me dá um pouco de vergonha, né? De imaginar como é que... Se isso está fazendo sentido, se não tá, que eu tô falando sozinha. Então isso também foi uma redução do filtro afetivo, né? De dizer assim, eu não vou deixar que o meu filtro de julgamento, o meu filtro afetivo seja tão alto a ponto de eu me julgar tanto que eu não venho pra cá. E isso também é essa experimentação que a gente está aqui. Mas então vamos voltar, depois desse exercício de imaginação, no último dia que eu estou pedindo a vocês para pensar o que é esse encontro, vamos pensar o que é. Porque eu repito, imaginar é um gesto ético, imaginar é um gesto político, que é uma jovem menina, o que é uma jovem mulher com deficiência, uma pessoa trans, uma pessoa jovem negra, sendo a primeira da família, indígena, chegando à universidade, da qual não tem nenhuma referência. Não teve irmãos, não teve tios, não teve pais, não teve avós, que já passaram por aquele lugar, né? Que contaram coisas
sobre como era estar na universidade, como era fazer colegas, e que chega ali e parece que outras pessoas já conheciam tudo, que sabem o que é um monte de autores, falam dos autores. É um bando de mentira, tá, gente? Um bando de performance que muita gente faz. Mas vamos nos colocar na pessoa, dessa pessoa muito jovem chegando ali, né? Que a gente vai vendo, vai desenvolvendo um cinismo um pouco sobre a humanidade, vai descobrindo quando as pessoas estão performando coisas. Mais tarde, a gente pode expandir a lista imensa, né? Travestis, pessoas trans. Eu acho que a nossa lista é a nossa lista da imaginação que a gente vai pensar aqui. E aquela pessoa muitas vezes ser única ou ter poucas, e da qual ela não vai ter espaços, inclusive na vida doméstica, para cotejar coisas. E que aquele espaço vai fazer coisas simplórias, mas algumas vezes abusivas, como falar de museus internacionais, falar palavras em outro idioma, ou recursos para acesso a processos educacionais, ou, como eu já disse, acesso a outros idiomas, ou materiais de tecnologia, que vão marcando regimes de classe, vão marcando regimes raciais, vão marcando regimes, inclusive, de reprodução social da vida intrafamiliar, a depender de coisas que se assumem como senso comum aquele espaço, mas que não são senso comum. São senso comum de um determinado grupo de pessoas que durante muito tempo compôs a hegemonia daquele espaço. Se nós estamos de acordo que é assim feito, a pergunta sobre imaginação sobre o que vivem aqueles à periferia daquele espaço quando ali entram é uma pergunta sobre inclusão, permanência e garantia de participação. Porque não há pior, claro que etarismo, claro, porque há recortes etários sobre concepção, sobre linguagem, sobre pertencimento, sobre o uso do tempo. Pessoas com outras idades, com outros cortes etários entrando na pós-graduação, talvez não tenham o mesmo tempo para o tempo livre da socialização, que essa é uma parte importante da convivência, né? Então, os espaços, eles criam suas regras de pertencimento, identificação e de periferia, além daquelas que já são as de periferização de bens, de acesso, de educação, de bens, eu diria. Então, a pergunta sobre a periferia na pós-graduação é uma pergunta sobre permanência e participação, porque não é nada mais triste do que deixar uma estudante abandonar. Porque o abandono não é ele, não é ela, não é essa pessoa, somos todas nós. Alguma coisa no nosso processo de inclusão não funcionou. E essa tem que ser uma responsabilidade coletiva. E aí eu pensei em trazer 3 mecanismos, que alguns tocam relações de hierarquia, outros tocam relações horizontais, mas todos nos provocam coletivamente, com o poder que cada um de nós tenha sobre cuidar e sobre romper com esses sentimentos, com essas experiências de inadequação e de não pertencimento. O primeiro, eu começaria com cada um de nós, que ao viver a experiência do desajuste, a experiência do não pertencimento, a experiência do estranhamento, não deixar que essa experiência de poder seja silenciadora. Isso é muito difícil para todas nós. Todas nós, em algum momento da vida, vamos atravessar experiências de inadequação. E o silêncio, a incapacidade de fazer perguntas, ela é um efeito que eu diria quase que natural, né? Um efeito colateral imediato. Se eu pudesse dizer a você que está vivendo isso agora, é que uma resposta para cultivar a sua própria sobrevivência e transformação é jamais deixar de fazer perguntas. As perguntas possam ser as mais simplórias, mas você não pode se envergonhar.
fazer com que a vergonha seja um mecanismo de controle da sua participação. A vergonha ela não é um sentimento, muitas vezes ela é um sentimento dos efeitos da dominação do outro em nós, que nós introjetamos aquela ordem moral. Como é que as pessoas podem... A gente vai chegar no medo da retaliação depois, né? A retaliação, ela é um poder que é sobre o abuso do poder, que eu não estou falando dele agora. O que eu estou tentando falar é sobre a periferia na pós e as experiências de inadequação que causam na própria pessoa e como é que nós podemos romper com esse efeito da inadequação, né? A retaliação está um pouco na banquinha da semana passada, sobre abuso. Eu queria tentar separar esses dois momentos, se for possível. Então, a vergonha ela é um regulador do poder. A vergonha, pensem em outro campo para a gente ver como a vergonha ela é um afeto do regulador do poder. Ele tanto pode ser um afeto ético, de pessoas justas, de pessoas éticas, mas ela também pode ser um afeto de regulação do poder e de controle, né? E aí é onde nós temos que perguntar as suas fronteiras de uma vergonha legítima e de uma vergonha que é resultado de uma opressão. Que é a vergonha de dizer, parece que todo mundo sabe, por isso que eu não vou perguntar. Parece que todo mundo já estudou, menos eu. Parece que todo mundo sabe o que são periódicos da CAPES. Parece que todo mundo já sabe o que são quales. E que eu não posso perguntar. Então, essa ideia, e quanto maior a experiência da inadequação, mais ressabiada você pode ficar para fazer perguntas. Mais a vergonha vai operar como uma camada de silenciamento. O que nós fizemos, talvez nessa banquinha, nessas 70 e tantas, como disse a Jéssica, foi tentar vocalizar essas perguntas silenciadas. E por isso que foi coletada de vocês. Não foi um programa vindo daqui, de nós, para vocês. Foi de vocês para cá. Então foi uma oportunidade de vocalização daquilo que se pressupõe como sabido por todos, mas que não é sabido por todos. Se você quer saber o que são quales, a gente fez uma das banquinhas sobre ela, né? Então dá para ir, voltar e olhar. Então, a vergonha, como esse mecanismo de regulação da inadequação, ela, nesses casos, ela não é um afeto ético de ajustamento da sua conduta para o bem viver. Ela é de ajustamento da sua conduta para que você não seja percebida, para que você seja ignorada na sua diversidade, para que você seja ignorada na sua singularidade. É, na verdade, um mecanismo de espelhamento, de construção da mesmice pelo silêncio, né? Porque o silêncio, ele vai permitir que aquilo que é tão diferente, tão diverso, seja não percebido, porque ele não se transforma impertinente, né? Impertinente para essa ordem de coisas. Então, a minha primeira sugestão é que contem a outras pessoas sobre as 70 banquinhas que estão aqui. Jamais se silencie, jamais deixe de pedir ajuda. Se você não chama ajuda, chame como fazer perguntas, né? Como eu faço isso? Como aquela pessoa fez isso? Mas o que é isso que você está dizendo? E se alguém for pensar, mas como ela está aqui na pós-graduação? Você já está, né? E você vai ser respondida, essa pessoa vai ter que responder. Então, você pode chamá-la como ajuda, eu chamaria como fazer as perguntas que são necessárias para esclarecer os processos, para esclarecer como isso que foi naturalizado não é naturalizado. Mas fale da banquinha, porque a banquinha foram essas perguntas que deveriam ser respondidas, que deveriam circular para garantir a diversidade e que talvez existam e devem existir muitas outras para serem feitas. A Joyce lembra
sobre as banquinhas como uma ferramenta de acolhimento, o título dado a vocês, a banquinha, nas suas tantas sessões, era sobre acolhimento. Porque acolher é oferecer respostas a essas perguntas que foram silenciadas. É fazer essas perguntas circularem. Então, façam com a banquinha uma triangulação dessas perguntas. A cada novo colega que você vê entrando na pós-graduação, fale das 50, 70 banquinhas que estão aqui, como uma forma de circulação dessas perguntas. Eu não sei quantos de vocês já viram, eu já vi muitas pessoas que escrevem aqui, dizem: gente, eu acabei de conhecer vocês agora. Eu fiz, e essa expressão aparece muito aqui, eu fiz uma maratona de banquinhas. Ou seja, eu vou vendo em série as perguntas que talvez não foram circuladas e que você nem sabia que podia fazê-las. Mas não fazer e não circular essas respostas torna a sua vida mais difícil. Então, a primeira é: faça perguntas. Circule as perguntas que foram feitas aqui. É isso. As banquinhas como vagalume. Vagalume é uma imagem linda, né? Mas ela é uma imagem muito linda sobre o que foi essa banquinha. Que é só uma luzinha, ela desaparece. Ela não foi feita para brilhar demais. Tanto que ela é um diminutivo. Eu adoro essa imagem de um vagalume. Adoro. É sensacional quem lançou aqui. Porque é isso aqui, desaparece com uma luzinha desse tamanho, vai embora, apagou e é desimportante. Mas as perguntas desimportantes que permitem circular é que permitem acolher. Então, que é da ideia de quinquilharia também, né? Que são essas coisas miudinhas e bagunçadas, e que você, mas que tem algum valor, mas você não sabe que valor é esse. É isso que tem que ser. Então, que é talvez o que a gente chamou de pedir ajuda, mas é de fazer perguntas e de circular. Mas o segundo, e eu aprendo muito com o grupo da pós-graduação em que eu estou junto, em que eu sou responsável por acompanhar, é quando elas se ajudam, elas se intercambiam. Porque é uma horizontalidade de troca e é duradoura. Sabe por quê, gente? Eu sou chamada de orientadora delas, né? Mas daqui a pouco o meu vagalume sai de cena, porque é assim que é a vida, né? E outros surgem. E vocês estão na mesma geração. Vocês estão no mesmo tempo histórico, olhando para o futuro. Não importa a sua idade. Então, quanto mais vocês se encontrarem, quanto mais vocês fizerem esses brilhinhos de um para o outro, de uma para a outra, mais essa troca é duradoura, em longa duração. Né? Porque aqui é a formação, se você quer os nomes formais dos manuais, é a formação de líderes para o futuro, de líderes para o presente. Então, o papel de quem ensina é fazer essa transferência do encontro para a liderança. Né? Vocês podem dar outros nomes se não gostarem de liderança, mas é de pessoas que vão nos ajudar a pensar melhor, porque a cada pessoa que chega na vida acadêmica, cada pessoa que chega no mundo, ela pensa melhor, ela vai fazendo perguntas que a gente não foi capaz de fazer, e esse encontro ele vai fazendo um fio. Quanto mais vocês fizerem colateral no momento em que vocês estão se encontrando, mais fortes vocês são. E eu conto uma experiência que aconteceu essa semana. Vocês lembram nesses 2 anos em que, com um conjunto de muitas pessoas, que vocês muitas aqui nos ajudaram naquela pesquisa sobre morte materna, sobre a pandemia. E eu pedi muito, né, às pessoas que estavam chegando, um grupo de pesquisa onde eu estou, que quem sabe se juntassem, porque havia tanto que pensar sobre misoginia, sobre saúde reprodutiva, sobre gravidez, sobre racismo, sobre desigualdade, que a gente se juntasse ali. E essa semana foi a defesa da primeira delas, que incorporou esse processo. Eu não pedi a ela autorização para falar hoje, por isso que eu não vou falar o nome dela. E no início ela tinha muitas dúvidas, sabe? Que era dizer assim, mas Débora, eu vou trabalhar com um tema que não fui eu que criei, que não fui eu que inventei. Eu vou trabalhar com uma família que eu sequer conheço, como vai ser? E no dia da defesa,
A família da moça morta estava lá, a mãe, os irmãos. A primeira arguidora, quando chegou, era dissertação de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Quando a primeira arguidora chegou, ela disse: não sei o que mais o que eu vou perguntar, porque tudo o que eu ia perguntar é diante da família aqui, diante do testemunho do luto dessa família que está aqui. Tudo parece tão sem sentido. E essa é a universidade, essa é a vida acadêmica que a gente quer, em que as suas próprias futilidades, em que as suas próprias formas de reprodução de poder e de saber sejam sem sentido diante do vivido do mundo, do luto do mundo, das dores do mundo. Nós queremos conseguir apresentar respostas para essas dores do mundo e nos somarmos a elas, mesmo quando a gente não tem respostas. Então essas pessoas, quando estavam ali, elas nos interpelam de outro jeito. Elas também estão nos perguntando para que serve o seu conhecimento, para que serve toda essa fantasia de poder e fantasia de saber. Elas também nos deslocam para outro senso de urgência e outra importância sobre perguntas, em que nós não estamos preparadas, a gente não sabe muito bem como fazer. Uma segunda arguidora disse: a impressão que eu tenho aqui é que nós estamos inaugurando uma nova forma de fazer mestrado. E ela não é inaugurada por mim, ela é inaugurada por quem assim o está fazendo. Quem assim está pegando esse fio da história e dizendo: eu vou ser arguída pelos doutores que me julgam, mas pelas famílias que sofrem os efeitos da perversidade que é a desigualdade, que é o racismo, que é a misoginia. Isso foi muito intenso para todas nós. Da tal forma que nós perdemos o tom da linguagem, o tom das certezas acadêmicas. E esse deslocamento, só o vivido, só o mundo real, quando nos interpela verdadeiramente, é que nós experimentamos. Então, invente novas formas de fazer. E é só a chegada dessa chamada periferia na universidade, na pós-graduação, que vai chegar. E aqui ela foi chegada pelo vivido. Ela não foi chegada só por quem se titulava. Ela é chegada por aquela mãe em luto, por aqueles irmãos em luto, em uma cena de defesa de mestrado. Ali ouvindo dizer: o que vocês vão falar sobre a minha irmã? Ela tem nome? Ela teve amores? Ela deixou saudade. Essa é a chegada da periferia na pós-graduação também. É um vivido. É que nós não falamos só para nós. Nós não falamos só para nós nos seus termos incompreensíveis, né? Uma das coisas, e ao final, eu podia usar essa linguagem de poder e dizer: eu deixei a família falar, porque é assim, né? Nos ritos que são controlados, mas a família estava ali, ela tinha o direito de falar. Depois que o rito termina, eles falam, um dos irmãos, o irmão diz: foi muito bom ler o seu texto, porque eu o entendi. E um dos desafios dessa mestranda foi que ela tinha que escrever também um resumo para que essa família entendesse o que ela estava fazendo com a história daquela filha, daquela irmã, daquela mãe que havia morrido. Esse é um desafio sobre a periferia na pós-graduação que cabe a todas nós, não importa quem seja você. Então, se um primeiro poder está em fazer as perguntas, e que cabe a você que acaba de chegar, há um segundo poder que todas nós temos respostas, todas nós temos formas de poder, por mais miudinho que seja, ou por mais gigante que seja, como é o meu na condição de professora, ou como é o meu na condição de chamar-se orientadora de alguém, ele é um poder muito grande. Como é que a gente faz esse poder mais miudinho? Né? Como mais vagalumes do que uma grande lanterna, a gente não precisa disso, né? A gente precisa de mais vagalumes circundando, mas a gente tem um outro dever de fazer com que essa periferia se transforme naquele sobre quem falamos, sobre os quais falamos, que eles compartilhem desse saber, desse poder, dessas formas de geração de conhecimento que é para transformação. Então, se eu posso dizer uma regra final, e que para mim esse encontro aos domingos e a banquinha também me ensinou, é que a gente tem que romper com essa linguagem hegemônica do medo, de que eu vou fazer perguntas
que vai intimidar, que nós vamos fazer prova de surpresa. Nós temos que romper com essas estruturas que intimidam, com essas estruturas que abusam, com essas estruturas que colocam formas acima e formas autoritárias acima de processos de aprendizado e de transformação. Nós não podemos esquecer que, acima de tudo, uma pós-graduação é um processo de ensino e aprendizagem. A gente está para aprender, a gente está para compartilhar. Então, lembrar que nós somos uma professora. A mim não há maior elogio que alguém possa oferecer a outra pessoa do que chamá-la de professora. Eu não sei para vocês. É quase sublime essa palavra, né? Ela é uma palavra que tem autoridade, ela é uma palavra que tem um encanto, ela é uma palavra encantadora na língua portuguesa, eu diria em todos os idiomas, mas ainda mais no português que a gente declina no feminino, ela é uma palavra encantadora, né? Então, que nós sejamos professores na pós-graduação, que a gente não é só uma repleta de títulos, artigos, prêmios e importância, e sim, mas são estruturas de poder que nos fazem, né? A gente tem que usar para transformação, a gente não tem que usar para acreditar que nós somos tudo isso, porque a luzinha do vagalume, ela vai, ela desaparece, e é assim, é assim que tem que ser o poder, né? Então, que a gente nunca esqueça que nós estamos numa sala de aula, ela pode ter esse espaço virtual, ela pode ter o espaço do encontro, o espaço, né, de que a gente existe em corpo, mas ela tem que ser o espaço do cuidado. Então, não há outro jeito de aprender, não há outro jeito de ser criativa para a transformação sem sentir, sem se deixar afetar, sem aprender a cuidar. Nós não sabemos, esse é um espaço que parece gostar de intimidar, né? Que parece gostar de jogos de poder, mas isso a gente tem que transformar. E vocês são muito mais que qualquer meia dúzia de professores acreditando que podem intimidar, que podem falar alto. O grupo transforma muito mais do que meia dúzia de indivíduos. Então, gente, eu espero muito que vocês vivam essa experiência da pós-graduação em qualquer momento que vocês estejam nela, por entrar, por terminar, por acolher outras pessoas de uma maneira que seja serena. Vejam que eu não estou dizendo feliz, ela seja serena. Ela vai ter muitos desafios, mas que ela traga o desafio da descoberta. Embrenhar-se na descoberta de algo, na criação de algo. É uma experiência fascinante. É fascinante. Cultive esse prazer de descobrir-se e de descobrir. Cultive o prazer de se encontrar, de se encantar com as pessoas. Não há experiência na pós-graduação sem o encantamento com outras pessoas. Nunca deixe de cuidar. Você tem poder para cuidar de outras pessoas vão cuidar de você. Eu sou muito mais cuidada do que cuido, né? Tem muito mais gente cuidando de mim o tempo inteiro. Então a gente tem um dever de cuidar. Quanto mais a gente recebe, mais a gente vai dando e a gente vai deixando esses afetos que são controladores, como a vergonha, o medo, o senso de inadequação. Ele vai ficando, ele talvez vai desaparecer, mas ele vai ficando mais quietinho no canto dele e não dominando a possibilidade do encantamento nesse espaço. Passa muito rápido, gente. 2 anos no mestrado passam muito rápido. 4 anos passam muito rápidos. Acreditem nisso. Eu desejo a cada uma de vocês um tempo feliz. Nós estamos a 60 dias das eleições. Eu estou segura que a gente vai mudar. Ainda vão ter dias intensos, mas a gente vai mudar. A universidade vai voltar a ser um espaço vibrante, vai ter sua alegria, que é essa alegria
da chegada, da diversidade, muitas vezes da juventude, dos encontros intergeracionais. E nós vamos viver um futuro de mais esperança. Eu desejo a todas vocês um abraço, quer dizer, eu ofereço a vocês um abraço muito grande. E sou muito grata por terem vindo todos os domingos. E muitas de vocês eu sei de nome. E vou lembrar sempre de cada uma nesses 2 anos que nós ficamos juntas. E agora a gente vai começar devagar a inventar. Eu quero contar a vocês que o meu plano, ainda antes das eleições, é entrar no TikTok. Eu estou aqui esperando as aulas da Jéssica, e da Marta, e da Joyce, e da Juliana, para começar a abrir a minha conta do TikTok e tentar me encontrar com mais gente, com pessoas ainda mais diversas das que estão aqui. Eu não vou fazer dancinha, né? Não é isso. Encontrar um jeito de entrar por ali e começar. Eu sei que muitas de vocês vão fazer muito bullying comigo por ali, mas tem que ir para onde o mundo tá, né? Gente, um abraço muito grande, muita gratidão a todas vocês e sigam em frente nesses dias tão importantes da nossa história.